Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do programa Fofocando na História. Este programa, como todos sabem, aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História, a partir da fala de profissionais que entendem do assunto. Nesse episódio, chamado Arte, Ciência e História, entre a inovação e a heresia, nós vamos falar de um tema super importante que possibilitou diversas mudanças para o mundo como nós conhecemos hoje. Envolve arte, ciências e história, assim como nós já falamos no próprio título do episódio. E nós vamos falar, então, para falar de tudo isso, nós vamos explicar o Renascimento. Mas será que vamos falar sobre nascer de novo? O Renascimento, será que é nascer de novo? É quase isso, né? Vamos acompanhar o episódio, então, para a gente saber mais. E para falar disso tudo, vamos chamar duas grandes profissionais, a cientista Alessandra Costa e a artista Bruna Campos. Podem entrar, meninas, pessoal, e digam o que vocês esperam do nosso encontro. Então, boa tarde, gente. Muito obrigada, né? Primeiramente pelo convite, né? Pela confiança também, né? E eu espero poder contribuir, mas principalmente, né? A troca de conhecimento, né? Muito importante. Então, aí é um estudo interdisciplinar, né? Isso é bem importante. Legal. Agradeço também pelo convite. De novo aqui com a professora Ruama, falando de um assunto que é tão importante para as artes e para a ciência e para a história, e que nós precisamos voltar e estar falando, né, diariamente sobre isso, ainda mais nos dias de hoje, que são discussões que estão no nosso dia a dia. Então, é um prazer para mim estar aqui com vocês essa tarde. É um prazer ter vocês aqui conosco, meninas. Tenho certeza que nós vamos aprender muito. Mas então, vamos falar um pouco sobre o Renascimento. No comecinho, eu brinquei que nós poderíamos estar falando de nascer de novo, mas que não era bem assim, né? Acho que nós podemos considerar esse renascimento como um período em que o mundo foi se abrindo para novas possibilidades, não é? Que estivessem além do pensamento da igreja, daquele momento, que nós sabemos que no período medieval comandava tudo ali, monopolizava tudo. Vocês podem falar um pouquinho sobre o Renascimento em suas diversas fases, como que eles mudaram os rumos tanto da arte quanto da ciência? Quer começar, Bruna? Daí pode ser sempre Alessandra e Bruna, né? Daí a gente faz sempre essa ordem. Então, tá bom. Então, assim, na verdade, né, a ciência, ela começa lá na antiguidade, né, com os filósofos. Então, lá na época de Aristóteles, né, então aí que levava muito em consideração a parte de observação. Então, não se tinha o método científico, né, que a gente tem nos dias de hoje. Isso surgiu, né, lá na época do Renascimento, né, mas no Renascimento, o que foi priorizado, né? Foi priorizado o homem, né, e a natureza. Então, trazendo novamente essas questões da antiguidade, né, que lá na Idade Média não era permitido. Então, um exemplo, né? Então, lá na antiguidade se estudavam corpos, né, humanos, então tinha-se o processo de dissecação, então lá no Antigo Egito também, né? E na época medieval, principalmente, né, a igreja comandava e não tinha como, né, se fazer esses procedimentos. Então, a ciência, de uma certa forma, parou. Lá no Renascimento, principalmente mais lá para o final, né, do Renascimento, então mais lá para o século XIX, que começou, né, esses métodos dentro das ciências. Então, o método empírico que a gente chama, que é através do quê? Das experiências. Tinha, né, a consulta com a igreja e também com os filósofos, né? E dentro, né, então, por conta dessa expansão, então, o que era filosofia antigamente, acabou, né, virando a filosofia da natureza, né? Que aí, nos dias de hoje, a gente tem várias divisões, né? Então, aí foi um boom da ciência mais para o final aí do século XVI, por conta, né, do método científico. E aí eu trouxe para vocês a imagem, né, de alguns cientistas, assim, é bem difícil filtrar, né? Mas assim, peguei alguns, principalmente da área de astronomia, né? Que é o que vem com bastante força nessa época. Então, primeiramente, deixa eu compartilhar aqui, né? Deixa eu achar aqui. Então, primeiramente, vocês estão vendo a minha tela?
Tá aparecendo? Ainda não. Acho que ele Agora demora sim. um pouquinho. Tá. Agora deu. Então, o Andrés Vesalius, né? Então aí atualmente, né? Ainda apesar lá da época da vivência dele, né? Então do século XVI, ele é considerado ainda, né? O pai da anatomia moderna. Então na primeira figura aqui, deixa eu colocar só a minha ponteira. Então era da antiguidade, então antes, né? Lá na época de Galeno, onde o corpo ele era representado dessa forma, né? Então aí trazia muito a questão do espírito animal, da mente, e não necessariamente a parte científica, né, de como descrever um corpo. Tanto que muitas vezes era bem comum, né, as pessoas acabarem morrendo, né, antes desse período, por conta que não podia abrir os corpos para poder fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo. Por quê? Porque eles acreditavam, né, que se o corpo não estivesse completo, essa pessoa não iria para o céu. Então, ela precisaria estar, né, com o corpo em perfeito estado. Então, a partir, né, então aí do Renascimento, que é a representação do homem, né, de uma forma mais artística e mais natural, então aí se tem, né, os escritos de Vesalius. Então aí todo o estudo, né, da anatomia e da fisiologia também. Em seguida, né, a gente tem aí, com certeza, pode ser que a Bruna acabe falando também, né? Então aí o homem vitruviano, então do ano de 1490, né? Uma pintura aí por Leonardo da Vinci. Então, o que que ela traz? Além, né, de posições do corpo, posições anatômicas, traz as proporções matemáticas. Então, a ciência, ela é muito interligada com a matemática. Por quê? A matemática, ela permite explicar as leis, principalmente da física. Então, a gente consegue, né, explicar muita coisa por meio dessa matemática. E aí, né, parte da astronomia, né? Então, aí o Nicolau Copérnico, então aí viveu entre, né, século XV e XVI. Vocês já devem ter visto, né, os modelos que a gente tem de sistema solar. No ano passado, eu lembro que a gente já trabalhou. Vocês lembram? Pessoalzinho? Plateia pode se manifestar, hein? Acho que eles não vão lembrar. Eles ficam tímidos nos programas. Eles ficam tímidos. Ah, tá. Então, assim, antes, né, então, nas observações, principalmente de corpos celestes, o que eles achavam, né? Então, aí, um filósofo chamado Ptolomeu, ele dizia, né, então, ele colocou o sistema que a gente chama de geocêntrico. Então, no que a gente representa hoje de sistema solar, a Terra que era o centro, e não havia movimento. Então, era essa a percepção que eles tinham, por conta, né, da falta de métodos. Enfim, né, Copérnico, então aí entre século XV e XVI, conseguiu comprovar, né, então a lei do heliocentrismo. Então o que ela diz, né, que o Sol ele é o centro, né, do sistema solar e vão ter órbitas. Até o presente momento, né, só se conhecia a órbita de Marte. E os planetas que giravam, né, giram ao redor aí do Sol. Só que a ciência nem sempre ela vai ser tudo correto. Então é muito passível, né, de erros. E um dos erros, né, que o Copérnico descreveu são as órbitas dos planetas. Então aqui no desenho e comumente, né, as órbitas aqui elas são representadas de forma circular. Com cálculos, então, o Johannes Kepler, então aí é um astrônomo, né, bem famoso, que tem as leis de Kepler, né, então aí mais ou menos na mesma época, então século XVI, aí século XVII, ele descreve as órbitas elípticas, tá, então, que significa o quê? Que existe um movimento sim, e que os corpos celestes, eles podem se aproximar e também, né, podem se distanciar do Sol, então aí descrevendo também as estações do ano. Galileu Galilei, né, não poderia faltar, então aí inventor da luneta, né, então também conseguiu junto com essa descoberta
Aí tem as luas, né, galileanas, que a gente chama, então, as luas de Júpiter, né, Io, Ganimedes, Calisto e Europa. Então, por conta, né, do seu método científico. Só que, o que acontecia? Nessa época do Renascimento, ainda, tudo que fosse contra a igreja ainda não era bem aceito, porque o que acontece? As ciências, elas priorizam o quê? O estudo de fenômenos da natureza, visando o que? Melhorar, né, aí para a humanidade. E se a igreja não gostasse daquilo, era considerado, né, uma heresia, ou seja, se não entrasse nos métodos que eles previam. Tanto que Galileu foi um dos pesquisadores, né, que acabou dizendo que estava errado, né, seus métodos, as suas experiências, para não sofrer tortura ou de repente ser queimado numa fogueira e assim por diante. Que foi o caso, né, do Giordano Bruno. Ele também contestava, né, principalmente apoiava muito a lei do heliocentrismo. Então aí acabava buscando um viés um pouco mais distanciado da igreja. Então, o que ele dizia, né? Que o universo, ele é uma obra inacabada, a ciência é uma obra inacabada. E ele acabou sendo, né, queimado numa fogueira por conta de acreditar aí na ciência. E aí, só mais um aí para finalizar. Então, o Francis Bacon, ele que é um dos responsáveis, né, pela metodologia científica. Então, tudo que a gente tem nos dias de hoje é graças, né, a toda essa história por conta dos métodos. Hoje em dia, né, nós temos várias áreas dentro das ciências, né? E aí cada área vai ter seus métodos, né, específicos para testar fenômenos. Seria isso. Bom, já nas artes, na verdade, não tem como eu separar, né? Tudo que vai acontecer na história, ela vai ser refletida na arte, né? Então, a arte, ela é um reflexo do que está acontecendo na sociedade no momento. Então, até então, estava sendo produzido toda aquela questão ligada com a religião, né? Lá no período medieval, aonde a arte ela era utilizada para o ensinamento, por isso que tinha, né, as pinturas nas igrejas, esculturas. Então, ela era uma ferramenta de ensino, de catequização. Aí vem a Reforma Protestante, que é um fato, né, histórico bem importante para esse momento. E aí acontece todas essas questões em que não se olha tanto para Deus como o centro de tudo, e sim mais para o homem. E isso fica muito evidente nas pinturas, nas esculturas, porque os artistas, nesse momento, assim como na ciência, eles voltam lá para as questões trazidas na arte grega, por exemplo. A questão do corpo, de estudar novamente, né, a fisiologia, como apareceu ali até nas imagens da professora Alessandra, os desenhos que eles faziam, né, dos estudos do corpo humano, isso é muito presente no Renascimento, né? Então, eles voltam a olhar para si, para o corpo e a questionar, né, as coisas da natureza, questionar o porquê que acontece, né, as coisas, por que, né, chove, enfim, essas questões que antes era respondido somente porque Deus quis, né? Então, traz isso para a arte também. Nas pinturas, a gente pode ver, claro, que tem as pinturas que são com temas religiosos também, como nós vimos já na Capela Sistina, né? Que são temas com histórias bíblicas, né? Também sofreu uma certa censura na época, né? Quando ela foi feita, até porque Deus foi representado da forma nua, né? Na sua figura nua. Mas depois ele teve que ser corrigido também, colocado, né? Coberto as partes por essa questão de que ainda tinha essa censura, né, da igreja, vindo da igreja. Mas ainda assim, além de pinturas relacionadas a histórias bíblicas, também tinham essa questão de mitologia. Então, a gente encontra algumas cenas mitológicas que trazem essas histórias nas esculturas, nas pinturas, e também que vai ser bastante evidente essa questão de olhar o corpo em si, né? Então, o nu vai ser presente também nesse momento, assim como era lá na arte grega, né? Eles não vão tá cobrindo muito isso nas questões, principalmente nas esculturas, né? Que eles vão trazer, coisa que no período medieval não poderia acontecer, né? Isso jamais poderia ser pensado. De trazer também as figuras dos santos, dos personagens bíblicos com um pouco mais de características humanas comum,
né? Um pouco longe daquele estereótipo do que foi feito lá no período medieval, com aquela auréola dourada, né? Isso se aproxima mais agora com as pessoas, com o comum do dia a dia. E um retrato disso é a Mona Lisa, né? Que é uma personagem comum, né? Uma pessoa que ele fez, ele retratou como uma pessoa comum que você poderia encontrar na rua. Então, era algo que não era feito no período medieval. Então, essa transformação que aconteceu vai acontecer também nas artes, né? O renascimento das artes também. O renascimento de não ficar preso somente em religião, de poder se expressar, de poder colocar um pouco de si, porque os artistas no período medieval, eles faziam encomendas, né? Eles não tinham autonomia de criar uma obra como a Mona Lisa, né? Então, eles faziam encomendas. Já no Renascimento, o artista ele já é reconhecido como artista, e no final do Renascimento, em algumas obras, eles até assinam, né? Então, começa nesse período o artista assinar sua própria obra, ser reconhecido mesmo como artista. E uma coisa importante, né, que a gente já viu também, é sobre o financiamento desses artistas, né? Então, os mecenas, que são as pessoas que financiavam esses artistas, trazem um olhar para eles de uma forma diferente. Então, eles começam a ser reconhecidos, né? A vender as suas obras, ser reconhecido como uma obra de arte, e não somente algo que está lá na igreja, distante das pessoas, e é só usado para catequização. Então, isso aproxima mais. Por quê? Porque agora eu consigo ver uma obra de arte na casa de uma pessoa que comprou, não somente na igreja, né? Também tem nas praças, né, as esculturas, então isso acaba ficando um pouco mais próximo das pessoas. É claro que não são todas as pessoas, porque a arte ainda é muito elitizada, né? Muito concentrada, mas agora um pouco mais próximo das pessoas. Então, o Renascimento, ele vai abordar novos temas, como o homem, né, no centro, trazer essas questões filosóficas de pensamento, e isso vai se refletir na arte também, assim como por exemplo, Leonardo da Vinci, que vai ser um artista muito importante desse período, que vai estar contribuindo para várias áreas, né? Não somente nas artes, mas na ciência, enfim, tantas coisas, tantos legados que ele deixou aí para nós em todos os ambientes, né, desse momento do Renascimento. E também os 4 principais artistas que eu tenho certeza que eles já sabem decoro, as tartarugas ninjas, já sabe, porque eu sei que a Roma fala também sobre os 4 principais artistas, né? Que são aí os precursores da arte nesse momento e que vão fazer toda a diferença aí nesse ambiente da arte. Então, por enquanto, é a minha contribuição. Muito legal, Bruna. Com certeza eles sabem, né, dos pintores do Renascimento, já conheciam desde criancinhas, né? E não por conta do Renascimento, mas por conta das tartarugas ninjas, né? A vida Sim. imita a arte e a arte imita a vida, né? Como nós sempre falamos. E é bem isso, meninas. A relação entre ciência, arte e história nesse momento ela é muito próxima. Da mesma forma como, por exemplo, lá na Grécia Antiga, a relação entre filosofia, história e ciência também era muito forte, né? Os filósofos também eram matemáticos, também eram astrônomos, também eram físicos, né? E estavam pensando sobre tudo aquilo. E eu vejo que hoje, muitas vezes, nós temos um pensamento muito separado, né? Então, a ciência está numa caixinha, a história e a arte, por exemplo, que já estão mais juntas, né? Estão em outra. E, na verdade, não. As 3, né? E, assim como as outras disciplinas, também estiveram muito juntas, assim, principalmente na produção do conhecimento ao longo dos anos. Né? E eu acho que é muito importante 2 fatos sobre o Renascimento e que ficam evidentes na fala da Bruna e da professora Alessandra, que é essa crise do poder da igreja no sentido de não conseguir parar mais os avanços da ciência naquele momento, né? Então, a arte era uma coisa muito apreciada e era um movimento que, assim, não dava para parar mais. Então, todas essas obras artísticas, mesmo que esses pensadores tivessem uma visão mais humanista, né, antropocentrista, né, do homem no centro e não só Deus no centro, essas pinturas estavam na igreja, nas igrejas, acessíveis para todo mundo. Né? Então, eu acho que foi um movimento que não tinha mais como separado, né? Então, por isso que a igreja acabou
aderindo a essas formas artísticas ao longo do tempo, e também as contribuições da ciência, né, que contribuíram principalmente para conhecer o corpo humano, coisas básicas que hoje nós sabemos sobre nós e que não era permitido fazer antes, né? E eu acho que essa pergunta ela já vem muito a próxima pergunta que a gente tinha, né, que é da relação, né, entre a ciência e a religião, a relação entre a arte e a religião. Não sei se as meninas têm mais algo a acrescentar sobre essa articulação entre ciência e religião no período do Renascimento e arte e religião nesse período. Então, na verdade, né, é só assim lembrar, né, que tanto a religião quanto a ciência, ela é uma construção humana, né? Então, a ciência, propriamente dita, ela parte da observação. Então, a partir dessa observação, né, que acaba vindo, né, os métodos dedutivos, intuitivos, né? E assim por diante, outros métodos que existem aí, vai depender muito, né, do que se está trabalhando, mas ela vem de encontro, né, vem dessa observação. E a religião também, né, então precisa sempre lembrar que foi o homem que inventou. Então, acho que seria isso, né, então aí deu uma certa, vamos dizer assim, reduzida na ciência, né, até um certo período, mas depois que acabou, de uma certa maneira, se desvinculando, que a igreja não conseguiu parar, né, assim, que não precisava necessariamente depender do que a igreja achava, né, que deveria ser o certo ou o errado, a ciência conseguiu evoluir, principalmente em questões de astronomia, fisiologia, física, enfim. E é bem interessante essa questão, né? Porque a arte ela estava totalmente disponível ali para a religião, né? Como uma ferramenta mesmo. Só que nesse período, né? Devido a todas essas questões do Renascimento, ela deu uma desligada e volta a ser como forma de expressão. Porém, né? Infelizmente, depois desse período, inicia o Barroco, que é a Contra-Reforma, né? O barroco artístico. Então, volta essa questão de representar, né, as figuras religiosas, está ligado com a religião. Então, vai e volta esse relacionamento entre arte e religião. E vai até os dias de hoje. Ainda ele consegue trazer esses questionamentos sobre religião através da arte, aí, arte digital, vídeo, cinema, todas essas ferramentas que nós temos nos dias de hoje, que era utilizado também na época para debater sobre o assunto, né, para estar comentando sobre. Que legal, meninas. E é isso mesmo, acho que a nossa sociedade ela está toda articulada aí entre fé, razão e arte, expressão humana e pensamento sobre nós mesmos, né? Então não é algo que a gente consegue desvincular, mas que eu acho que é sempre interessante nós pensarmos sobre isso, né? Pensar a influência que tudo isso tem na nossa vida. E aí é por isso que a última pergunta que eu faço para vocês é se vocês acham que atualmente há impasses, né, há desafios ou algumas dificuldades até nas áreas de vocês que ainda estão relacionados à religião de alguma forma, ou que essa influência ficou só lá no período medieval. O que vocês acham, assim, se tem questões polêmicas ou coisas que ainda estão em pauta ali discutindo e entrando em confronto entre ciência e religião ou arte e religião de alguma forma? O que vocês acham? A ciência em si, eu acho ela muito polêmica, né? Porque o que acontece? Depende muito, né? Acaba entrando a visão do pesquisador, né? Então, nos dias de hoje, apesar, né, de quem é cientista estudar a evolução, por exemplo, né? Na igreja, traz bastante a teoria do criacionismo. Ou então alguns, né, trazem lá o desenho inteligente, que é dentro, né, então aí a filosofia junto articulada com a ciência. Então, assim, são temas, né, que de uma certa forma vai depender muito de como o cientista enxerga isso. Então, tem cientista que tem aquela visão que é só da ciência, por exemplo, então são fatos, precisam ser testados, e essa é a base da ciência, né? Mas também nada impede de um cientista, por exemplo, ter suas crenças, né? Isso é muito cultural. Então, ou
Aí é os dois ou é um só, é bem difícil, muitas vezes, você desvincular, né, a tua cultura, vamos dizer assim, do que você consegue provar, porque a ciência é isso, né, é o estudo dos fenômenos da natureza, né, então a gente sabe que, de uma certa forma, acaba sendo meio que reducionista, então aí pegando partes, né, dessa natureza para poder estudar dentro de um laboratório, por exemplo, né, existem outras formas, né, de pregar, vamos dizer assim, estudar, né, a ciência, mas acaba sendo difícil desvincular a cultura, né, em si, de como a gente foi criado, por exemplo, né, a cultura popular, algo que é uma divindade, você muitas vezes não consegue comprovar com fatos, com experiências, como a gente consegue, na maioria das vezes, né, comprovar dentro das ciências. Essa questão de religião, né, como eu falei, sempre esteve ligado com a questão artística. E nos dias de hoje eu vejo que tem um conflito muito grande com as outras culturas, né? Porque nós estamos num país que tem uma religião bem forte, né? Mas quando eu trato de outras culturas que têm outros tipos de religião, tem outras manifestações artísticas, ainda assim tem muito barra muito, né, nessas questões por vários motivos, né? De criação, de cultura, né, regional aqui, da região de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil. Então tem muita coisa assim que acaba me limitando em relação a isso, sendo meio polêmico em relação às outras culturas, de aceitar as religiões de outros povos, né, de construções culturais de outros povos, respeitar, né, essas manifestações religiosas que tem também no nosso país, por ser um país, né, muito rico em culturas, né, que foi colonizado e foi, né, muitas culturas vieram para o Brasil. Então, sempre tem esse choque em relação a isso, mas a arte, ela possibilita essa aproximação, de pelo menos eu entender essa cultura, essa manifestação religiosa, de eu estar estudando sobre isso, porque é mais fácil você discutir sobre uma coisa quando você estuda sobre, né? E quando você fala sobre algo que você não conhece, você está sendo ignorante, né? Você está apenas julgando, colocando condições ali, mas você não sabe. Então, a arte, ela proporciona isso, de eu conhecer uma religião, conhecer uma determinada cultura e poder conversar sobre isso, né? De forma com que eu respeite a religião do outro, a cultura do outro, e a gente viva em harmonia e a arte ela vai aproximando as culturas aí, principalmente do Brasil, que tem, né, infinidades aí de cultura e religião. Perfeito, meninas. Eu acho que é isso mesmo. E principalmente a parte que a Bruna fala, né, desse impedimento que há de reconhecer outras manifestações de religiões como artística, né? Então, muitas vezes nós olhamos a arte que é produzida pelas nossas crenças, pela nossa religião, pela nossa cultura, como uma arte legítima e não reconhecemos outras formas de manifestações de outras religiões, né? Então, acho que esse confronto é bem, bem importante e bem visto assim na história também, né? Sempre comento com os alunos que por que é importante conhecer, né? Justamente para que a gente tenha um olhar mais amplo, para que a gente entenda que nós acreditamos numa coisa, nós crescemos acreditando naquilo, mas existe um universo gigantesco que é comprovado cientificamente, inclusive, e que também é manifestado na arte e que nós ainda não conhecemos, né? Nós três, por exemplo, como, né, formada em artes, formada em ciências biológicas, formada em história, nós temos um universo todo que nós ainda não conhecemos, né? Nós somos sujeitos sempre prontos a aprender. E eu acho que é isso que nós queremos passar também para os nossos educandos, né? Que conhecer outras culturas não necessariamente te faz ter que abrir mão da sua própria cultura, né? Que ter conhecimento, que acreditar na ciência não te faz automaticamente desacreditar na religião ou desacreditar das suas crenças. Eu acho que isso é bem importante, eu acho que é um movimento que a gente tem tentado fazer, né, nas nossas disciplinas também. E aí eu quero abrir para o pessoal, se tiver alguma pergunta. Geralmente eles ficam tímidos aí, né? A gente espera um minutinho para eles ou abrirem o áudio ou mandarem alguma pergunta no chat. Mas também saibam que podem ficar à vontade para mandar depois pelo formulário, ou acho que as meninas também não se importam de mandar no privado para elas, né? Se tiver problema. Vamos esperar um minuto então para ver se tem. Daí a gente faz os encaminhamentos finais.
Já estão craques no conhecimento. Mas também, né, tendo essas duas professoras aí sensacionais, falando tudo de Renascimento, até eu já saberia tudo se eu fosse aluna. E também, né, é importante frisar, né, como é importante a gente estudar a história das coisas, igual a ciência, por exemplo, né, a gente precisa saber da onde que ela veio, como que ela começou, quem que perpassou, porque não era igual hoje, né? Que você, por exemplo, é um químico, é um físico, é um engenheiro, é um artista, eram filósofos, né? O filósofo ele se enquadrava meio que em tudo. E como a ciência está presente hoje, né? A gente consegue perceber como ela está no nosso dia a dia. Né? E existem várias formas de ser cientista. Então, não é só aquele cientista que a gente representa na maioria das vezes, né? Igual o Einstein, aquele cabelo todo bagunçado, jaleco, num laboratório. Gente, ciência está dentro de casa. No funcionamento, por exemplo, de um eletroeletrônico, de repente, o corpo, você de repente fazer alguma reação química, está no alimento, está em tudo. Então, assim, o acesso à ciência também, né, vem crescendo, né, apesar que eu acho que estamos em crise. Não é só em específico aqui, né, no Brasil, mas eu digo assim, numa questão global, no sentido que é muita informação, então assim, carrega, mas muitas vezes não consegue aprofundar dentro de um determinado conhecimento, né? Precisa saber também filtrar essas informações, né, diante de tantas fake news, né, por exemplo, aí. E aí, de uma certa forma, atrapalha muito, né? Não só as ciências, mas em tudo. Então, precisa aí fontes confiáveis. Lembrando, nem tudo que é escrito, que é comprovado cientificamente, significa, né, que é dentro, né, que foi testado. Então, que fique claro isso também. É bem legal se falar Pode falar, Roma. Não, fica à vontade, Bruna, pode falar. Dessa questão da ciência, porque eu sempre falo também em determinados assuntos que não tem como eu separar a arte da ciência também, porque é simples fato de eu estar enxergando uma cor, né, vendo né, uma determinada cor, é uma ciência que está acontecendo, é algo científico que acontece. Então, desde a produção de uma tinta até uma câmera fotográfica, né, a câmera escura, que é a origem da fotografia. Então, tudo está interligado, né? Então, a arte, ela depende da ciência, depende da história para acontecer. Se não tiver, a gente não... É uma engrenagem, né? A gente não caminha daí. Bem interessante. Verdade. Todas as áreas se complementam, né? Contribuem de alguma forma, né? Vindo da filosofia, que é a mãe, né? De todas as ciências, né? Isso é bem importante. Com certeza. E eu sempre falo para os alunos que nós não nascemos em um mundo pronto, né? Então, o mundo nem sempre foi assim, ele é construído. E tudo isso que vocês falaram, né? Igual os métodos que tinham antes, as formas de representação que tinham antes, a gente sempre a gente sempre percebe mudanças e permanências também, né? Então, não é só porque a Igreja Católica tinha todo o poder lá no período medieval que hoje ela não tem poder, ainda tem e muito, né? Então, de que forma que a gente observa essas mudanças e essas permanências. Mas, pessoal, nós meninas, né, principalmente, nós agradecemos imensamente pela presença de vocês, pela presença da nossa plateia, que só vieram mesmo a contribuir, né, para o nosso debate, para a nossa discussão, e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, não só para a história, mas para a ciência, para a arte e para todas as formas de conhecimento. Então, se vocês quiserem se despedir do pessoal, meninas. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, pela oportunidade, né, por estar aqui e pela troca, né, mesmo de conhecimento, né. Então, aí a gente consegue perceber realmente que uma área depende, né, da outra, e isso é muito importante, né, precisa estar presente aí no dia a dia, não enxergar desvinculado, né. E um convite, né? Precisamos de cientistas, gente. Então, aí, né? Foquem na ciência, foquem na arte, foquem em qualquer que seja essa ciência. A gente precisa. Então, para mover o mundo, né? Então, aí precisamos, né? De inventores, descobridores, pesquisadores, tá? Acho que é isso. Obrigada, gente.
É verdade. Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né, falando sobre esse assunto que é tão importante, assim como a professora Roma falou, que aborda, né, várias coisas que aconteceram e vários assuntos que a gente fala até. Eu falo que é um assunto muito de fundamental importância, porque vira e mexe eu volto nesse assunto, né, na história da arte. Então, ele é muito importante a gente estar falando sobre isso e vocês gravarem isso, porque lá para frente, né, quando vocês estiverem no ensino médio, vai voltar esses assuntos, vão, né, relembrar algumas coisas que vocês já aprenderam. Então, por isso que é bem importante vocês estarem ligados nisso. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e espero o convite para a próxima. E a Roma travou. É, é mesmo. Ai, ai, ai. E agora? Travou, travado. Viu, Deixa eu gente? falar uma coisa. Tecnologias têm dessas coisas, né? Olha aí, nem tudo é perfeito. Então, ó, encerra. Tá. Então, eu acho que é isso, né, gente? Mais uma vez, muito obrigada e um bom final de semana, né? Desde já. Bom final de semana, pessoal, e até semana que vem. Obrigada pelo programa. Foi Obrigada a nada. vocês pela participação. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau, professora. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, bom final de semana. Vocês também. Obrigada, igualmente.